bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Estamos aqui novamente para fazer o videocast da K21, que também vai estar aí com as pessoas no podcast Love the Problem, tá? E que a gente vai falar hoje sobre por onde começar uma transformação. Mas antes de a gente falar isso, a gente tem um convidado novo aqui hoje, que é o nosso amigo Avelino. Se apresenta aí em 2 minutos, Avelino, no máximo aí. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Avelino, eu sou trainer na K21 Power e participo de transformação ágil de times, empresas e pessoas também. Sou mestre em ciência da computação, coautor do livro Empresas Tradicionais, um castelo de mentiras, que fala muito sobre esse tema que a gente vai debater aqui hoje, e também sou gerente de desenvolvimento de software no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro. Boa, valeu, Avelino. Pequenininho, hein, esse currículo, cara. É igual você, né? O cara menos 2 minutos. Menos 2 minutos. Zé, se apresenta aí pra galera, cara. Oi, que bom estar aqui de novo, Samuca, oi, Fernanda, Rodrigo, Avelino. Bom, sou o José JR, sou também o consultor e um trainer da K21 Nowhere, e é um prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho com todos vocês, um pouquinho da nossa experiência e o que a gente tem vivido nos últimos anos aí sobre esse assunto que eu acho que é antigo e novo ao mesmo tempo, que as empresas continuam buscando e tentando alcançar essa tal transformação digital aí, que é muito mais do que simplesmente digitalizar o seu formulário, né? Tirar do papel e levar pro Google Forms. É muito além disso, né? Então vai ser ótimo bater um papo com vocês 4 aqui. Fernanda, dá aquele oi pra gente aí, Fer, pessoal. Oi, tudo bem? Mais uma vez estar aqui com vocês. Um prazer enorme. Sou a Fernanda Magalhães. Sou consultora e trainer aqui na K21 Nowhere também. Então estamos aqui para falar desse assunto e explorar um pouco mais nessa tal da transformação. Que bicho é esse? Tanto se fala sobre isso, não é mesmo? Então a gente veio aqui trazer aqui à luz e à tona para nossa discussão aqui vários pontos relevantes para a gente falar de transformação. Legal? Então vou passar para o Toledo. Muito bem, obrigado pelo convite. Olá para os meus colegas aqui, mas especialmente olá para você que está nos vendo aqui, ou para você que está só nos ouvindo também. Seja muito bem-vindo. Eu, quando me apresento aqui, como já fiz várias vezes, eu sempre trago alguma coisa nova sobre mim. Poderia falar que tem quase 20 anos ajudando na transformação aí de empresas, que acho que pode ser relevante. Mas, talvez para colocar aqui a maior novidade do momento, estou trabalhando pra caramba com inteligência artificial, hein? E tem uma frase que eu traduzi de um jeito que meu pai falava, e já há muitos anos que eu falo, mas agora ela é muito importante, que é: o ser humano tem que ser soberano à ferramenta. As pessoas ainda têm medo da inteligência artificial. Não, pelo contrário. A inteligência artificial, ela veio para nos dar uma força. Bom, fechei parênteses, que era só um pouquinho de inteligência artificial, porque o assunto mesmo é transformação. Manda aí, Samuca! Boa, valeu, Toledo, Fer, Avelino e Zé, bem-vindos. Eu sou o Samuca, sou consultor e trainer na K21 também, e vou trazer um pouco, nós vamos trazer aqui um pouco das nossas experiências vividas neste mundo de transformações. E para começar, queria ouvir de vocês, primeiro, o que é isso? O que é essa bendita transformação digital? É importante ser digital? O que é isso? Quem topa falar aí? Posso então passar a palavra para o Zé? Zé, a pergunta e é transformação? Você gostou, né, Fernando? Gostou, né, Vila? Você viu, né? Ele que some a palavra e passa a bola para os outros. O que é a transformação digital, né? Eu acho que é uma das dúvidas que as pessoas mais têm sobre esse assunto, como eu brinquei no começo aqui, não é simplesmente digitalizar os seus processos analógicos, por exemplo, que eu dei aqui foi o formulário de preenchimento de qualquer coisa para um formulário digital para que você possa olhar. Ele vai muito além disso, né? A gente está agora, estamos no século XXI, o que tem acontecido nos últimos 10 anos, principalmente, uma grande mudança da forma que as empresas trabalham, do jeito que elas têm que trazer resultado e a velocidade que ela tem que entregar esse resultado para que ela continue viva. Eu não vou trazer aqui exemplos, todo mundo deve saber vários exemplos aí de empresas que nasceram e morreram muito mais rápido aí do que os 5 anos que normalmente é meio que base aí dos dados nacionais aí de criação de uma empresa, né? Que em menos de 5 anos a maioria das empresas acabam fechando as portas e tudo mais. Hoje a volatilidade e a concorrência é muito grande. Então, o que é essa transformação digital? É você ter o desafio de transformar, modificar a cultura organizacional,
Esse é um dos primeiros pontos. É mudar ou transformar o jeito que você tem resistência às mudanças que acontecem. Então, o mundo está mudando, os colaboradores estão também mudando, o cliente está mudando, e qual é a sua resistência a essas mudanças que estão chegando, você querendo ou não. Então, como você lida com ela, é um outro ponto que você tem que tratar dentro da transformação digital. Transformar as pessoas a terem mais... A gente tem várias falas, ou palavras, ou frases. Eu vou usar uma delas aqui, que representa a iniciativa, né? Então, a falta de iniciativa, você vai transformar todo mundo dentro da companhia como uma pessoa ou alguém que vai trazer inovação em todos os sentidos, do mais simples possível àquela inovação que a gente fala de startup. Então, a falta de iniciativa é onde a transformação digital vai ser trabalhada para que você tenha mais iniciativa para fazer a mudança interna da companhia. Isso afeta diretamente a relação entre clientes, tá? Esse é o primeiro ponto aqui que a gente está falando sobre a transformação digital. Como você lida com os clientes. Outro ponto que eu posso trazer para você da transformação digital é a mudança das dificuldades técnicas que você tem. Então, você vai mudar a relação de como você resolve. A tecnologia está tão avançada, aí puxando um pouquinho o ponto até que o Toledo trouxe, né? De IA, tem que ser amigo da tecnologia existente. Então, como você, como empresa, independente do ramo de atividade, você lida com a tecnologia para que ela possa te apoiar e você possa implementar ela. E talvez, acho que os dois últimos pontos que eu posso trazer, ou três últimos aqui, rapidamente, é como você armazena o uso de dados que você tem. Transformação digital, basicamente, hoje é todo mundo coletando dados de todo mundo. Então, você precisa olhar para esse lado. Se você não olhar como você armazena e usa os dados que você está coletando, como que você vai alcançar uma velocidade de resposta à mudança que está acontecendo, que a gente está falando. Segundo, a forma digital, que a gente fala sobre qual é o investimento que você vai fazer. A transformação digital pega também esse lado. É um desafio, como você investe o seu pouco recurso para que você possa avançar. E o último aqui, que eu passo a palavra para qualquer um, a segurança digital. Então, quando você fala de transformação digital no século XXI, segunda década, né, 2024, a gente está aqui, a segurança digital faz parte da transformação. Então, todos esses elementos, eles fazem parte dessa transformação digital, e é claro que a gente pode aqui depois pincelar pontos para a gente poder estar falando, porque é os grandes desafios que as empresas têm. Inclui também pessoas, obviamente, aqui, né? Boa. Porque eu acho que você quer falar? Claro! Eu posso adicionar aqui, que conforme o Zé foi falando, eu fui pensando assim, legal, né? A gente tem falado tanto de transformação, essa palavra, né, ela é muito presente cada vez mais, né, no nosso dia a dia. A gente tem que se transformar, a gente tem que se adaptar, mas eu queria talvez até ir além, né? Quando a gente pensa em transformação digital, eu vou pegar só a palavra transformação. Vamos falar só sobre isso. Eu acho que vale aqui talvez até uma reflexãozinha, talvez eu vá cair num lugar um pouquinho filosófico, tá? Mas acho que cabe aqui pra gente começar a esquentar aqui nossa conversa. E é o seguinte, o mundo sempre mudou, certo? Sempre teve mudanças ao longo da história. O ponto é que agora a gente tá cara a cara com essas mudanças num lugar muito mais imprevisível, certo? Instável, incontrolável, uma velocidade altamente dinâmica, onde tudo muda de lugar o tempo todo. Então, quando eu olho para esse lugar aí de transformação, a gente olhando para essas mudanças, é algo quase que... Gente, você precisa se transformar sim ou sim. Não há essa opção, mas você ficar para trás. Bom, até há, mas a gente sabe muito provavelmente qual vai ser a consequência de quem não abraça a transformação, né? De quem não abraça a mudança. E aí eu me lembrei aqui agora de uma frase que a gente usa muito quando a gente está dando nosso treinamento de Management 3.0, né? Que é um conteúdo que a gente não só dá treinamento, mas bebe muito na fonte disso, que é uma frase do Jürgen Apelo, né? Que ele diz que todas as organizações vão nascer, se desenvolver e algum dia elas vão morrer. Elas vão morrer. Pode ser que elas morram do tipo, elas não vão mais existir, né? Acabou, fechou as portas e encerrou suas atividades. Mas esse é um ponto de vista de morrer, certo? E um outro ponto de vista pode ser, cara, elas vão morrer porque elas simplesmente vão se transformar e elas vão virar outra coisa. Porque elas precisam abraçar essas mudanças, elas precisam gerir essas mudanças que estão vindo. Tudo, na verdade, eu acho que a gente faz, né? É gerir mudança, toda a gestão é gestão de mudança. Então, assim, no formato que a gente existe, pessoal, a única certeza que vocês podem ter é que no mesmo lugar não dá pra ficar. E pra mim, eu acho que transformação é sobre isso. Eu lembro que em 2017 teve um cara que um cara que é pouco influente no mercado, que falou que ele era um dinossauro apavorado. Você lembra disso, Toledo? Sim. Então, por que ele falou isso? Tem a ver? Muito interessante, é um bom exemplo, sim, cara. Eu não queria perder o fio da meada do filosófico e já te respondo isso também. Porque eu também tinha pensado aqui numa resposta filosófica, né? Que transformação
é uma palavra, né, significa se sair do ponto A para o ponto B. Então, acho que um exemplo mais bonito e mais repetido que a gente tem na natureza é a lagarta se transformando numa borboleta. Isso é óbvio, você vai falar disso, né? Até a criança já imagina, ou a gente ensina as crianças, né, a usar isso como referência e tudo. Mas tá ainda na filosofia, né? Eu esqueci quem é que fala sobre isso, né? Mas a mesma pessoa não toma banho no rio 2 vezes seguidas, porque no dia seguinte o rio já não é mais o mesmo e a pessoa não é mais a mesma. Então, a transformação de um ponto para o outro é a própria passagem do tempo. Eu espero, sinceramente, que nós 5, quando acabarmos esse videocast aqui, a gente saia transformado desse videocast. E quem dirá quem também está nos ouvindo aqui. Eu espero, é esse o objetivo. A gente está aqui para transformar as pessoas. Então, transformação é uma coisa constante, certo? É a passagem do tempo entre o passado e o futuro, ou seja, uma folhazinha que se chama o agora. E eu gosto muito de fazer essa analogia com o orgânico, que a Fernanda trouxe, né? Tem muitas coisas orgânicas e, né, a Fê trouxe a coisa do nascer, de morrer, etc. Então, isso se repete em todos os contextos, em tudo, né? Um planeta, ele surge, depois ele morre. Leva bilhões de anos, mas também acontece, né? Então, estrelas e tudo mais, que dirá empresas ou pessoas e tudo, né? O Zé trouxe muito bem o tempo, né, médio das empresas nascendo e morrendo. A média é menor do que 5 anos. Então, isso tudo faz parte. Aí, pegando aí o gancho do Samuca sobre quando tem problema nenhum de falar o nome, porque você é mais do que público, né? O Jorge Paulo Lema falou, estou me sentindo um dinossauro apavorado. Ele falou isso numa entrevista e deu aquela, né, a mídia sobre o assunto e tudo. Muito lá no contexto, né, Ambev, de cervejaria e tudo mais, que acho que não precisa entrar muito nisso aqui, mas acho que o legal é a reação dele. Porque uns 3 ou 4 anos depois, ele numa palestra, ele falou, agora eu sou um dinossauro me movendo, eu estou transformando. E, de fato, eles fizeram várias transformações ligadas à inovação e tudo mais. Então, ou seja, não existe idade, não existe idade para você não estar transformando. Jorge Paulo Lema já poderia ter parado de trabalhar há algumas décadas e está lá fazendo a sua transformação. E não existe dinheiro suficiente para você dizer que eu estou sempre na onda. Porque ele, com todo o dinheiro que ele tinha, ele falou, estou ficando um dinossauro. Então, acho que é um exemplo bem legal, Samuca, que você trouxe como gancho aí. Boa, Toledo. E aí, aproveitando que você trouxe essa questão de, né, não existe limite da idade, não existe limite do dinheiro, e existe esse limite entre privado e público, Avelino? Não, porque não é privado, e aí, o ambiente público? Na verdade, não, sabe? Ultimamente, né, nos últimos anos, assim, as empresas públicas, os órgãos públicos, eles passaram a ter um comportamento idêntico de empresa privada com tudo que você imagina. A digitalização é total, né? Assim, hoje, por acaso, né, hoje estava tendo uma reunião do CNJ sobre isso. A ideia é que, cara, você acesse os serviços públicos da sua casa, sem precisar ir lá. Ao impacto do cliente que as empresas têm, a gente agora está falando do impacto com o cidadão, né? Na melhoria de vida desse cidadão. Então hoje é bem pau a pau, digamos assim, sabe? E dá muita alegria, sabe, ver isso, sabe? Porque eu peguei, né, serviço público desde quando eu era mais novo, e vendo como ele está hoje, cara, é muito legal mesmo você ver essa preocupação. Já não uma coisa assim de puxa, a gente tem aqui uma coisa que hoje não é digital, hoje não é uma coisa feita de uma forma digitalizada, mas quando já nasce a solução do problema, a ideia é que ela já nasce digital. E o backup, como a gente sabe que a gente está no Brasil, que é um país de diversas realidades, diversos tipos de vida de pessoas, a gente sempre busca, né, ter alguma forma física de atender a pessoa, mas já nasce com a cabeça de se tornar serviços digitais. Valeu, Avelino. O Avelino passou por vários casos. Quer falar, Zé? Quer complementar aí? Não, eu achei muito legal o Avelino trazer essa visão. E a sua pergunta também é muito legal ter colocado, Samuca, de público-privado, né? A gente tem conversado com muitas empresas públicas, né? 2 semanas atrás estava com o Exército Brasileiro, estava com o TCU, estava com o PROD do pessoal de São Paulo, de Brasília, o Banco do Brasil, que é público-privado. Então, assim, é bem legal ver realmente o que o Vinino está falando, é uma grande transformação do setor público para nosso benefício como brasileiros, né? E a gente também se adaptar a essa realidade. E eu gostei do ponto que o Avelino trouxe, que eu acho que faz parte da resposta do que é a transformação digital. Porque, ou melhor, talvez qual que é o benefício ou o que acaba trazendo a transformação digital, né? Que é fortalecer a relação entre os seus clientes. Então, no caso, o Avelino colocando do órgão público, nós como cidadãos. Mas as empresas, é você mais próximo, trazendo uma experiência melhor diretamente para aquele cliente. Então, a personalização da experiência, a proximidade,
a eficiência que a gente também fala dentro da transformação, redução de custo em si, fidelização e retenção, tudo isso está dentro do grande escopo do que é essa transformação digital e os benefícios que a empresa traz, né? Ou ganha quando ela tem isso. Agora tem outra pergunta para a galera aqui, que é uma pergunta que vem direto nos treinamentos para nós. A gente começa por onde? Começa bottom-up ou top-down? Subindo, descendo, começa por onde? Junto com isso, vou apimentar a pergunta aqui, viu, gente? Muda muito essa decisão se é ambiente privado, ambiente público, tempo de empresa. Toledo, queria ver você primeiro dessa vez, cara. Valeu, cara. Eu acho que, assim, claro que a resposta de consultor vai ser depende. Né? Depende. É fácil. E se você, para cada pergunta que a gente fizer aqui, você responder depende, depois de 3 depende, você já pode mandar um currículo para a K21 ou para a Noware e virar um consultor, né? Porque é a resposta que a gente está. Claro que depende essa pergunta aqui, né? Depende do contexto. E claro, você trouxe bem, Samuca, que pode depender se é governo ou se não é governo, se é startup, se é empresa antiga, se é empresa nova. Então, né, o tipo de mercado né, a Fê tem uma experiência incrível que eu nunca tive de trabalhar, por exemplo, o pessoal de agronegócio, né? Uma galera que tem muito mais, não sei se é a palavra certa aqui, você depois me corrige, Fê, rudimentar, né? O tipo de trabalho que eles fazem, as pessoas. Enfim, então, claro, todo o contexto muda. Mas acho que a resposta mais genérica para essa questão da transformação, independente de ser bottom-up ou top-down, ou o que eu julgo ser o melhor até quando vai tudo junto, certo? A gente faz, todos os níveis estão de acordo e a gente vai fazendo essa transformação. A resposta melhor aqui é se agarre na oportunidade. Se há uma oportunidade de transformação, se agarre nela. Os executivos ouviram falar que as empresas estão se transformando. Vem conversar com os executivos ou é melhor a gente tentar convencer a galera lá dos... Cara, tem a chance de falar com os executivos, me bota com os executivos. Vai começar a aproveitar. Toledo, os executivos nem sabem dessas coisas aqui, mas a gente tem aqui 2, 3 times que já estão começando a fazer umas coisas diferentes. Você vem ajudar? Vou ajudar, vai ser por onde a gente vai começar. O pessoal do RH que está puxando aqui uma transformação. Vamos agarrar. A gente agarra a oportunidade que a gente tem. Então, cuidado, e aí tem muito a ver, né, com esse nosso pensamento ágil, com o nosso pensamento de experimentação, né, e a gente ir evoluindo e melhorando, né, que é, não espere a oportunidade perfeita. Enquanto os executivos não tiverem comprados, não faremos a transformação. Mentira. Várias empresas, a gente fez a transformação bottom-up. Tem relação do convencimento. Que às vezes, inclusive, são vários níveis, você vai convencendo até você chegar lá em cima, né? Mas vai convencendo através de resultados. Enquanto não tiver a galera do RH dando apoio, a gente, cara, vai fazendo e mostra os números, mostra a felicidade para as pessoas. Então, a gente vai falar aqui de métricas também, né, em algum momento, né? Se agarre a oportunidade. Acho que esse é o grande recado e talvez minha maior empolgação de participar aqui desse videocast, nesse tema, era poder dar esse recado aqui. Posso já aproveitar o gancho aqui da carona? Sem dúvida, concordo muito com esse ponto aí de aonde está aparecendo a oportunidade, a gente pega e vai. E eu acho que você falou um outro ponto que eu acho que é muito chave para quem está nos assistindo ou nos ouvindo aqui, que é o seguinte, gente. Transformação, quando a gente fala muito transformação do negócio, ou às vezes até transformação ágil, né? Que é um termo que a gente se bate com ele o tempo todo. Virou talvez essa é uma expressão meio, né, pejorativa aqui, mas virou um certo oba-oba da coisa, né? Agora tem que fazer a transformação, porque tá na moda, né? Fazer transformação, todo mundo se transformando. Todo mundo tem um formato diferente, um modelo, né, de organizar os times, ou agora tem que fazer squad, ou agora, né, é o modelo tal, a ferramenta tal, que tem que usar de gestão visual. E aí, acho que o ponto chave, super chave, assim, que é transformador da transformação, é a questão do resultado. Gente, transformação é sobre resultado. Esse recado também precisa ficar claro aqui. Não é transformar porque é legal. Não é transformar porque tá todo mundo fazendo isso. Não é porque tá na moda ou porque tá todo mundo falando de um modelo A, B ou C. Não é sobre isso. Transformar é sobre gerar algum resultado, melhorar algum número, gerar algum tipo de impacto, né? É o que você quer comunicar, é o que você quer entregar lá do outro lado, pro teu cliente. É o que de diferente que você quer gerar de experiência, ou é um serviço novo que você quer experimentar. É sobre isso. Acho que esse é um ponto importante também de pensar, né? Se fala muito de transformação, e não é a transformação pela transformação, pessoal. É a transformação porque alguma coisa lá fora, né, vem pra gente e incomoda a gente positivamente. Tipo, eu preciso mudar de lugar, chegar pra cá, chegar pra lá. E no final do dia,
a gente precisa gerar algum impacto, algum resultado com aquilo. E claro, né, tem várias esferas nisso daí que a gente pode olhar de como a gente começar nessa Samuca. Talvez essa seja uma boa próxima pergunta. E aí, legal, como que a gente pode começar? Você quer responder essa, inclusive? Você quer trazer? Porque eu já teria várias ideias aqui. Eu tenho um caso aqui que eu para mostrar. O Toledo comentou sobre não importa se é bottom-up ou top-down, mas faça, né? E essa semana, durante um treinamento, tinha uma colega que eu estava fazendo mentoria com ela, e a última mentoria que eu fiz com ela sobre este assunto, que tem outras que a gente fala, foi no Scrum Gathering do ano passado. E aí ela, no treinamento ontem, contou pra gente, pra turma inteira, que sim, a gente tem que ter paciência às vezes, né? Porque durante a conversa com ela, eu falei assim, olha, para de tentar convencer a alta diretoria. Trabalha com a galera da base gerando resultado, e vai chegar uma hora que a alta diretoria vai entrar. E ela falou que essa hora chegou essa semana. E nesta semana chegou a hora que os diretores falaram, a gente não tem... Cara, o que está acontecendo na empresa? Eu quero aprender isso aí agora. Traz treinamento para mim, ou para onde você me direciona. Esse foi o assunto da última mentoria, né? Primeiro ela falou um treinamento e depois pediu dicas no outro dia. E aproveitando um pouco isso, como é que a gente mensura? E aí eu queria ouvir o Avelino e o Zé sobre esse assunto. Avelino, vamos lá. Como é que a gente mensura o andamento, o sucesso? Tem fim, não tem fim? Como é que funciona e como é que a gente mensura isso? Responder de trás para frente, né? Tem fim? Não. Né? Como a Fernanda já disse bem no início, né? Transformação é algo que não vai ter fim. Você não vai poder parar de transformar porque o mercado não vai parar. O Toledo já trouxe o negócio de inteligência artificial, que em 2021 a gente talvez não estivesse nem discutindo isso, hoje é uma realidade. E que daqui a pouco vai se tornar hoje uma novidade, né? Mas em breve comum, coisa que todo mundo já usa. E quando já virar comum a inteligência artificial, vai ter outra coisa. Enfim, eu acho que a gente não para de se transformar, não. Como é que a gente mensura? Eu acho que a mensuração é fundamental para que você consiga trazer, né, sair do mundo de estamos fazendo só por fazer, porque está todo mundo fazendo, e para de fato a gente está fazendo porque a gente está alcançando algum resultado. Né? Eu acho isso importantíssimo. Uma dica, né, e trazendo até um pouco que a Fernanda perguntou como é que a gente começa, né, por onde é que a gente começa. Uma das coisas que é difícil fazer, não é fácil, mas se você conseguir, é muito, muito bom, é você conseguir fazer uma análise mensurada com métricas de como está a situação hoje. Quanto a gente ainda não transformou, quanto tempo leva para entregar as coisas, qual o resultado daquilo que a gente entrega, porque no final você vai dizer que, poxa, a gente melhorou, mas melhorou o quê? Melhorou aonde? Me prova que você melhorou de fato e não é só um sentimento que você está tendo, só um feeling que você está tendo. E falando, né, em mensuração, né, a gente da K21 gosta muito de utilizar os 4 domínios da agilidade. E nos 4 domínios da agilidade, a gente tem os 4 domínios das métricas também. Os 4 domínios da agilidade, sendo aqui bem sucinto na resposta, é o domínio de negócio, onde a gente está vendo que a fronteira da empresa para fora, o relacionamento da empresa com seus clientes, o produto que ela oferece e tudo mais. E ali a gente está mensurando a eficácia da empresa, o quanto ela ganha com aquilo que ela faz, a satisfação do cliente dela, o retorno do investimento que ela está aplicando, enfim, qual é o resultado financeiro e de satisfação ou insatisfação, né, também do seu cliente. A gente tem o domínio, que é o domínio organizacional do negócio, que é como a gente se organiza dentro da empresa internamente. Um time é um time ponta a ponta, ele está desde da formulação das hipóteses, da concepção da ideia, até a entrega para o cliente final, ou não. Né? No meio do caminho tem muita dependência, ele precisa passar a bola sempre para um, para outro, e aí a gente está medindo a eficiência do time, que é o quê? Ele consegue ser rápido naquilo que ele faz, ou não consegue ser rápido? Precisa de muito time ou não? Um time só consegue ser bem independente? Pensa mais ou menos ainda, a gente está vendo a velocidade dos times do que está sendo feito. A gente tem o domínio cultural, que é como se fosse o coração da empresa. Como é que as pessoas são? Elas são motivadas a trabalhar, elas gostam de trabalhar ali, elas gostam de fazer o que fazem. Enfim, como é que está batendo o coração desses times e dessa empresa? E ali a gente vai medir métricas. Existem métricas para isso, claro, são métricas um pouco mais subjetivas do que as outras duas que a gente mencionou aqui, mas elas também existem. Health check, radar de satisfação, tudo isso. E por fim,
a gente tem o domínio técnico, que é o domínio da excelência técnica, que a gente está ali fazendo o dia a dia, o trabalho do dia a dia das pessoas. E ali a gente vai medir, por exemplo, a qualidade. Aquilo que eu entrego, né, eu tenho muita reclamação, não tenho muita reclamação, eu faço entregas padronizadas ou não, é uma coisa muito volátil, eu nunca sei exatamente a qualidade daquilo que eu entrego, enfim, a gente vai fazer essas medições. E aí, por isso, a gente precisa dessas métricas, elas são fundamentais para a gente saber se a gente está chegando a algum lugar ou estamos fazendo só por fazer. Toledo. Não, é só porque eu ia falar muito rapidamente aqui, né? Eu gosto muito dos 4 domínios da transformação, né? Então, realmente, o negócio puxando, como a Fernanda falou. Claro, se a gente está falando também de eficácia de negócio, mas eficiência cultural, né? Que é o organizacional e cultural, beleza? E o técnico, que acho que o Zé trouxe alguns itens lá no início, e a gente não pode deixar para trás. Ele falou de volume de dados, tratamento de dados, segurança dos dados, LGPD. Então, isso tudo está também no domínio técnico e ele faz parte dessa transformação também, claro. Exato. Muito bem colocado, Toledo. Acho que de tudo que o Avelino falou, eu vou adicionar aqui só 2 ou 3 pontos. Um é, eu lembro que, quando o Avelino, sua pergunta, Samuel, você fez, eu lembro que em janeiro de 2020 eu estava num cliente em São José dos Campos. E aí eu tava conversando e ali foi o momento que eu comecei a esbravejar, vamos falar assim. É uma coisa que eu acho que todas as empresas têm que, mais do que nunca, se você já não faz, começar a entender. Para fazer e ter o sucesso na transformação digital, com tudo que todo mundo já falou aqui, você precisa ter uma ferramenta digital robusta para você poder olhar e medir aí os dados que o Avelino está colocando, o que você faz, o que você tem, os resultados que você tem. Então, se você ainda usa Excel, papel de pão para fazer controle de todas essas coisas, do andamento, dos trabalhos, dos itens você está literalmente na década de 90 do século passado. Então, hoje, uma empresa, para realmente falar que fez uma transformação digital e conseguiu alcançar os seus resultados máximos, ela precisa ter uma ferramenta digital que possa controlar o volume de trabalho que ela tem, até porque uma das coisas que a gente vai fazer é entender com as métricas qual é a capacidade real que aquela empresa tem de produzir aquilo que ela deseja. Porque não adianta ter lá 200 projetos, 200 partes da empresa que vão ser transformadas se a gente não tem capacidade de fazer isso. E a gente só vai descobrir isso verdadeiramente se a gente medir e mensurar, muito bem como o Avelino colocou, em várias métricas, várias formas. Você precisa de uma ferramenta robusta digital. Senão, se for na mão, você vai estar atrasado ainda, a sua transformação será lenta e provavelmente vai ter muitas falhas. E aí eu não vou nem entrar na questão da IA que você pode usar também para complementar análise de dados e outras coisas. O segundo ponto, eu acho que eu também vejo dessa questão é quando a gente faz, a empresa busca mudar, né, sair do status A para o B, como a gente comentou, né, se transformar digitalmente, com todos esses pontos que a gente trouxe, tem uma das coisas que muitas vezes acontece falhas na transformação. A gente tem que entender, vou aproveitar que o Toledo, ou foi a Fernanda, agora não lembro que falou aqui, eu acho que foi o Toledo, que trouxe a analogia da lagarta, que a lagarta primeiro, né, trazendo aí um pouco, filosofar um pouquinho agora, minha vez aqui, né? A lagarta, ela não sabe que ela vai ser transformada. Ela não tem essa consciência. Aí ela entra no casulo, faz a mudança biológica e vira uma borboleta. E aí o ponto que a gente também, no processo de transformação, a gente tem que entender que ela vai virar borboleta. Ela não vai virar uma águia que vai voar longe e alto. Então, a gente também tem que entender as partes que existem dentro de uma empresa, até onde ele pode verdadeiramente se transformar, ou se você vai ter que tomar uma decisão de negócio, de criar uma coisa nova. Porque, às vezes, o intuito da companhia é fazer uma coisa, se virar, sei lá, uma Tesla da vida, ou qualquer uma empresa assim, chutando uma empresa bem grandona, ou uma área super mega power de inovação, se na verdade tudo que você vai fazer, na verdade vai transformar você apenas na borboleta. Porque na verdade o teu desejo seria virar águia, mas não vai virar águia. A lagarta só vira borboleta, não é o que ela deseja virar, ela vai se transformar. Isso não funciona, você vai ter que talvez mudar peças, fazer mudanças ou criação ou inovação, ou trazer novas peças para dentro da empresa para que o resultado de negócio, muito bem falado pela Fernanda, pelo Avelino, pelo Toledo, que está sempre no norte, né, a North Star da companhia, possa ser alcançado. Então, num processo de transformação, estar atento a isso também é importante. A gente não consegue fazer a transformação de todas as áreas da empresa para que a empresa vire aquilo que ela, na verdade, não é para ser do jeito que ela está. Ela vai ter que trazer algo diferente de fora para dentro. Aí sim você começa a alcançar talvez o resultado desejado ou esperado. Eu acho que até o exemplo do lema que você trouxe, Samuel, acho que e o Rodrigo tocou uma coisa, acho que muito legal, que as pessoas acabam esquecendo, é que ele reconheceu onde estava
e começou a mexer. Então ele teve que trazer coisas novas para ele. Pô, cheguei aqui. Dali eu tenho que trazer coisas novas, porque ele já entendeu que nada, inovação, igual ele tá fazendo, né? Igual houve em vários negócios deles. Então ele era uma borboleta, na minha visão, fazendo essa analogia de novo. Ele se transformou, criou, tal. Cara, agora eu preciso mudar. O mundo mudou, eu preciso voar mais alto, eu preciso ser uma coisa diferente. Então não dá pra eu ter só a lagarta. Aí um dos exemplos que eu tô dando aqui é porque ele adquiriu novas empresas, né, startups, investiu, fez coisas totalmente diferentes do que aquela companhia, no caso que ele tinha, estava sempre acostumado, né? Porque ele era uma lagarta, virou borboleta, mas não ia ser uma águia ou qualquer outro animal nessa analogia que eu tô trazendo pra vocês. Galera, eu acho que a gente precisaria de mais meia hora no mínimo nesse podcast, desse videocast aqui, podcast aí. Fala, Fer. Precisaria, eu ia falar isso, esse papo tá muito bom. E eu tenho uma palavra, uma coisa, uma reflexão final aqui. Posso trazer, Samuca? Se alguém quiser aí depois adicionar também, adicione, que eu acho que é o seguinte. Talvez você, querido ouvinte, né? Ou quem estiver assistindo aí, se estiver vendo no formato videocast no YouTube, talvez você esteja pensando, pô, legal, isso tudo faz sentido, o mundo tá mudando, então a gente tem que se transformar, né? A água que passa no rio já não é mais a mesma, então tudo muda o tempo todo. E beleza, tudo isso encaixa, faz sentido. Mas e aí? Eu vou, né? Hoje aqui no caso, nós estamos gravando numa sexta-feira. Vou chegar segunda-feira na minha empresa, o que eu faço? Qual é o próximo? Por onde eu posso? Que área eu vou priorizar? Que time eu vou priorizar? Por onde eu vou começar experimentando? Fazer alguma coisa diferente, por exemplo. E aí o que eu posso dizer pra você é o seguinte, tem algumas formas de olhar pra isso. A primeira é, uma forma da gente pensar em transformação é o seguinte, ela precisa ser saudável e sustentável, certo? Uma transformação para que ela seja saudável e sustentável, ela deve ser uma transformação evolucionária e não revolucionária, que isso é algo que a gente repete muito aqui nos nossos trabalhos de consultoria, em treinamento. Gente, não tenta desligar tudo e ligar de novo num novo formato, né, da noite pro dia, tende a não ser sustentável. Então vamos pensar de maneira evolucionária. Legal, como eu posso ser evolucionário? Uma forma da gente olhar é qual é a área, ou o time, ou o produto, ou a vertical de negócio dentro da sua empresa que precisa muito dar um gás ali, que precisa muito trazer resultado, que seria, né, um golaço se a gente mexesse ali e trouxesse já melhorias, né, num curto espaço de tempo. Num curto espaço de tempo, gente, eu tô falando num curto prazo de 3 meses. Vamos pensar em 3 meses. Tempo curto, que dá pra gente fazer experimentos, medir e ver quantos passos pra frente, de preferência, a gente vai dar, né? O que a gente vai aprender nesse processo. Então, essa é uma forma de olhar. Por onde eu priorizo, por onde eu começo? Aonde está doendo muito, né? Que faz muito sentido a gente ir lá e mexer de uma vez. Botar um analgésico ali e a gente experimentar alguma coisa diferente. Legal. Uma outra forma de ver também, às vezes, é assim. Pode ser que a gente não priorize a área que, precisa muito dar resultado, mas de repente uma área que está muito aberta à transformação. Que tem pessoas menos resistentes, que tem pessoas que abraçam um pouco mais uma forma diferente de ver as coisas, de pensar no processo do dia a dia, de pensar nos produtos, de pensar no cliente, de pensar no negócio, por aí vai. Então, essas pessoas que tendem a abraçar mais, em geral, elas são ali mais, o que a gente chama de early adopters, né? São as pessoas que compram mais fácil o barulho, né, da transformação, de fazer algo diferente. E, em geral, por serem mais abertos, a gente consegue fluir melhor nesses resultados, nessas melhorias para gerar o resultado. E aí, a partir disso, essa experiência vira, entre aspas, vitrine para o resto da organização. Pô, olha ali, funcionou. Por que não, né? Vamos fazer uma outra onda? Vamos para um outro time? Vamos para uma outra área? Então, queria deixar aqui esses 2 centavos aí dessa forma da gente pensar o que a gente pode fazer na segunda, né? A gente pode ter esse tipo de conversa de onde faz mais sentido, né? Eu vou, de repente, naqueles que abraçam mais a mudança ou, de repente, num lugar uma área ali que esteja, né, com muito problema, que seria muito relevante a gente mostrar resultado rápido. Boa. Então, são 2 centavos aí pra encerrar. Olha, eu adorei aqui, eu tô entrando na frente do Samuel, que eu adorei, eu não vou dar continuidade. Só se a gente fizer uma parte 2, a gente faz aqui, porque eu acho que tem uma visão, eu só vou falar uma palavra pra complementar o que a Fernanda falou, você que tá ouvindo. No final, quando a gente fala de transformação, tudo que ela disse aqui, com dicas maravilhosas, o que a gente falou, o que a gente faz dentro de uma empresa, numa transformação digital, nada mais é do que uma transformação cultural dentro da companhia. Essa é a grande verdade. É a maneira que a empresa tem os seus processos e as pessoas agem, é que a gente vai fazer com que elas mudem. E aí dá pra continuar, mas é isso, se for a parte 2, que aí a gente continua e eu trago mais alguns pontos aqui de benefícios complementando o que a Fernanda falou. Se for necessário, a gente puxa a parte 2. Deixa seu comentário aí, né, pra gente ver se precisa fazer a parte 2, né, podemos entrar. Antes de passar pro Avelino e pro Toledo, eu vou mandar com pergunta pra vocês dois, né, pra fazer aquele encerramento. Tem uma coisa que eu percebi em todos os casos que tiveram mais sucesso, ou estão tendo, né, mais sucesso,
houveram atos de liderança. Então, queria fazer 2 perguntas. Uma, o que é atos de liderança e se isso é um fato mesmo na percepção de vocês também. E qual a dica final que você deixa para a galera, para a gente ir encerrando aqui? Avelino primeiro, depois Toledo. Vamos lá. A dica final, eu faria um resumo do que a gente apresentou aqui. Então, primeiro, aproveite qualquer chance, não importa se é top-down ou bottom-up. Meça, primeiro, o estado atual e com a consciência de que você não vai chegar do dia para a noite de uma lagarta virar uma águia. Você vai virar uma borboleta. As mudanças são incrementais e elas não vão parar. Boa, valeu, Avelino. E aí, Toledo, que são atos de liderança e o que você deixa nos finais aí? Eu acho que tem tudo a ver com o que a Fê falou, né? O que você vai fazer segunda-feira, ou amanhã, né? Depende de quando você está ouvindo. Então, esse vai ser o seu ato de liderança, né? Uma boa liderança a gente lidera pelo exemplo. A transformação a gente começa com a gente mesmo, com as pessoas que estão mais próximas, com as pessoas que a gente consegue influenciar, né? E assim sucessivamente, né? Cuidado para não confundir liderança com heroísmo. Deixa depois o link aí da palestra de vocês dois aí, Samu Kizel, que é uma palestra super popular, né? Acho que toda vez as pessoas pedem pra vocês falar sobre esse assunto aí, né? Sobre o herói, o vilão, né? Esses papéis, né? Então, cuidado para não confundir atos de liderança com heroísmo. E eu tinha pensado também no resumo, fui dando check aqui em tudo que o Avelino falou. Eu acho que faltou uma coisa que foi dita aqui, em que poderia ser o gancho para a próxima continuidade, que é a gente falar da transformação em cada um dos 4 domínios. A gente falou, no negócio é o que puxa. Aí o Zé falou, mas o cultural é onde está a verdadeira mudança, eu diria que é a mais difícil. O próprio Zé também trouxe a questão técnica, a questão organizacional, que pode variar, inclusive, dependendo, né, se é público ou é privado, né, e todas as suas restrições. Então, eu acho que dá um assunto interessante se a gente percorrer por domínio, dando as dicas de cada um dos 4 domínios. Mas só se vocês ficarem interessados aí, tá? Se vocês não botarem comentário, não mandar uma mensagem, nada, a gente não vai fazer isso não, vai para o próximo assunto. Boa, Toledo. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Obrigado pela participação, Fer, Toledo, Avelino, Zé. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.